Olá, eu me chamo Maria Clara Barbosa Bernardo e hoje eu vou apresentar a pesquisa que eu realizei sob a orientação da professora Natália Gonçalves de Souza Santos, intitulada Especulações acerca da contística ultrarromântica, o conto do estudante. Bom, antes de tudo, é importante que nós façamos um panorama introdutório sobre o contexto de produção sobre o qual nós estamos tratando. Estamos pensando no século XIX, na produção do romantismo, especificamente no que se convencionaliza como a segunda geração romântica, né? Essa geração, ela tinha como principal palco, digamos assim, a Faculdade de Direito de São Paulo. Nesse ambiente, os jovens bacharéis, eles tratavam de exercer a sua intelectualidade por meio da atividade literária. Então, esse exercício literário, ainda que como uma atividade efêmera, transitória, ele marcava, sim, essa vida estudantil na Faculdade de Direito de São Paulo. Então, esses poetas estudantes, eles tratavam de inundar as páginas dos periódicos com publicações, tanto em verso quanto em prosa. Nessa pesquisa, nos interessa principalmente esse último campo da prosa, né? Devido ao nosso objeto de estudo, que é bastante emblemático para as tópicas oitocentistas, que é o gênero conto. E por que ele é tão emblemático? Porque a teorização desse gênero ela só começa a se alavancar com a publicação de Filosofia da Composição, do Edgar Allan Poe, em 1846. Né? Então, estamos pensando aí em espécies embrionárias ainda desse gênero conto, que, portanto, trará como marca questões particulares, tanto no sentido estrutural quanto no sentido temático. E quanto à temática, o que é bastante interessante? E quando nós olhamos para publicações, há uma recorrência temática relacionada à vida estudantil. No entanto, quando nós olhamos para as antologias de contos românticos, não há uma categoria que abarque especificamente essa temática. E aí é diante dessa lacuna que emerge o principal objetivo dessa pesquisa, que é justamente especificar o que seria esse conto acadêmico, levantar esse possível subgênero, conto acadêmico, conto de estudante, tanto no sentido estrutural quanto no sentido temático. Então é esse o nosso objeto de estudo, né? Pensar esse gênero, conto, diante de suas particularidades estruturais e temáticas nas configurações do romantismo brasileiro. E como que nós buscamos realizar essa pesquisa? Obviamente, é necessário um momento de consolidação de uma base teórica, ou seja, um momento de revisão, pesquisa bibliográfica, em que nós buscamos ler textos relacionados tanto ao viés temático quanto ao viés estrutural. Quanto ao viés estrutural, nós buscamos alinhar o conceito de conto com que nós estávamos trabalhando. Então, nós lemos, por exemplo, o Filosofia da Composição, do Edgar Allan Poe, nós lemos Valises de Carnópico, algumas considerações do conto, do Júlio Cortázar. Sobre a questão temática, nós lemos Risos entre Pares, do Wagner Camilo, lemos a literatura na evolução de uma comunidade, do Antônio Cândido, dentre outros, né? Quanto ao nosso corpus, é importante dizer que ele emerge diante de pesquisas realizadas anteriormente, em que nós fizemos buscas em cerca de 35 periódicos, levantados a partir da Hemeroteca Digital, da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e aí nós levantamos 59 contos anteriormente, e para esta pesquisa escolhemos cerca de 14 contos que pudessem ser chamados de contos acadêmicos, de contos estudantes, que traziam então personagens estudantes, que traziam a vida estudantil como temática. Posteriormente, nós analisamos esses contos, nós os catalogamos
levando em consideração questões relacionadas a esses tópicos que estão projetados, ao perfil dos estudantes, ou seja, quais são as características desses estudantes? Eles são mais ligados a uma vida boêmia, esses estudantes eles são mais politizados, os estudantes eles são mais sérios, são mais satíricos. Qual é a visão narrativa adotada no conto? É primeira pessoa, é terceira pessoa? Qual é o tom do conto? É um conto sério, é um conto satírico? Onde o conto está ambientado? Então, nós olhamos para questões nesse sentido. Bom, e aí para nós visualizarmos essa questão, primeiramente eu trouxe esse conto, Traço da Minha Vida de Estudante, publicado anonimamente em 1848, no periódico Ensaios Literários, jornal de uma associação de acadêmicos, em que nós conseguimos ver esse universo boêmio, esse estudante de perfil boêmio, essa vida em república, essa ambientação republicana, que é um topos para o romantismo. Vamos ler o exemplo. Eu que o vi, tive na razão meio obscurecida num instante de remorso, por ver os esforços feitos por nossos pais para nos dar uma posição e como lhes correspondíamos. Mas afoguei os meus pesares no resto do vinho que havia. E agora que me acordo, estou todo sujo por ter lançado nada. Isso não tem jeito. De amanhã em diante, juramento era a minha vida, né? Então, o personagem, ele tem consciência dessa vida sua levada à farra e se arrepende disso. Por outro lado, nós temos também contos ligados a essa vida estudantil, que é o caso aqui de um episódio da Revolução de Minas, do Couto de Magalhães, publicado em 1859, né? Em que dois personagens dialogam sobre uma participação numa guerra e um personagem é mais ligado ao perfil liberal e o outro já é mais ligado a um perfil conservador, né? Mas fato é que nós temos essa discussão política nesse conto, né? Vou para Minas, meu caro, não sabe do que há por lá? Também eu vou para guerrear, e assim se segue o diálogo nesse conto. Bom, então aqui nós temos um apanhado geral dos nossos resultados sobre essas categorias que eu estou falando, à luz desses aspectos que eu citei anteriormente, né? E chama-nos bastante a atenção, né? Por exemplo, o fato de a maior parte dos contos ser ambientada na República, né? Que o Antônio Cândido e o Wagner Camilo já tinham teorizado sobre isso, então essa é uma questão que nos chama a atenção. Chama-nos a atenção também o fato de nós termos muitos estudantes politizados, né? Então nós temos essa segunda geração para além desse topos da boemia, né? Então isso é bastante interessante aqui para nós. Bom, e aí o que nós conseguimos elencar como as características desse gênero acadêmico? Nós conseguimos tematicamente enxergar uma heterogeneidade do perfil desses estudantes. Nós conseguimos perceber que se faz presente nesses enredos assuntos políticos se fazem presentes, né? Isso é bem interessante. Há estruturalmente uma questão que nós estamos chamando aí de situação dialógica. O que é a situação dialógica? Muitas vezes nós temos a presença de muitos diálogos. O diálogo até se sobressai à narração. Então, é uma característica estrutural desse conto. Outra questão é a presença da metaliteratura, ou seja, a presença de discussões literárias, né? O que chamou também bastante a nossa atenção, tanto no sentido estrutural quanto no sentido temático. Então, essas seriam algumas das características, e aí nós podemos especificar esse possível subgênero e precisamos nos lembrar de encarar isso como algo multiforme e heterogêneo, não como algo totalmente fechado, né? Então, nós trouxemos aí propostas tanto temáticas e estruturais, né? E aqui estão as referências.